Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Zuca e Tuga, o futebol português, o futebol brasileiro. E que semana especial! Para você que não se inscreveu, se inscreva agora. Olha, temos temas espetaculares e com bola rolando e bola por rolar. E justamente sobre Portugal e Brasil. Primeiro, Portugal. Já vou dando meu alô para o João Almeida Moreira, que está sempre comigo aqui no canal. O que te pareceu, João? Seja bem-vindo mais uma vez, sexto episódio. Portugal venceu a Croácia com gol 900 do CR7. Que maravilha, hein? É verdade, Caco. Olá você, olá a todos. Sim, foi o lado positivo dessa vitória. Além da vitória, claro, que foi positivo para Portugal, porque a Croácia deve ser o time mais difícil do grupo. O resto das seleções é Polónia e Escócia, que acho que estão uns degrauzinhos abaixo da Croácia. E, portanto, positivo foi a vitória, positivo foi o gol 900 do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, a cada jogo que faz, bate sempre um recorde qualquer, né? Ou é de assistências, ou é de gols com a canhota, ou com a direita, enfim, não entendo como é que ele consegue fazer sempre algum recorde para manter motivado. Porém, eu não gostei muito da atuação da seleção. Até que gostei no início, porque fez 2 gols no primeiro tempo, mas depois, no intervalo, o Roberto Martínez, selecionador, ele fez 2 alterações que acho que complicaram mais do que ajudaram. Eu não gosto muito da forma dele mexer na equipe, eu acho que ele faz alterações com base muito em dados científicos, ou são alterações muito conceptuais, sabe? Umas ideias que ele tem, mas que não são muito óbvias. Eu sou a favor da tecnologia e da ciência no futebol 200%, mas acho que às vezes há umas coisas que ele exagera. Tirou dos 2 alas, né, os 2 extremos, os 2 pontas que Portugal tinha, colocou um médio, mudou meio demais. Eu acho que ele dá uma de Guardiola, só que se você quer ser Guardiola, é bom que você seja o próprio Guardiola, né? E ele Exato. quer ser um segundo Guardiola. Ele também é espanhol, ele também é catalão, como Guardiola, mas eu acho que ele mexe um pouquinho assim, errado, né? E a verdade é que todo o segundo tempo a Croácia dominou. Portugal teve algumas oportunidades também, mas a Croácia acabou dominando naquele gênero, naquele estilo de jogo que os brasileiros conhecem bem da Copa do Mundo de 22, né? Que o Brasil dominando, o Brasil atacando, a Croácia aparentemente KO, e de repente surgem aqueles gols do nada. Por acaso, dessa vez não surgiu nenhum gol do nada e o resultado acabou 2-1. Mas não foi por falta de tentativas da Croácia de num cruzamento, fazer um gol através de um atacante que eles colocaram de 1,94 m e que a quem Portugal deu muito espaço, porque perdeu o meio campo com essas alterações do Roberto Martínez. Portanto, foi um gosto agridoce, digamos, esta vitória de Portugal. E agora, enfim, vamos ver qual é que vai ser, o que a imprensa vai dizer do selecionador de Portugal. Pois é, a gente não usa, que expressão diferente. Depois eu quero saber na língua que nos desune, por que utilizar essa expressão, se ela é tão comum assim, um selecionador. Não é algo tão comum assim para nós brasileiros, João. Mas vou falar um pouquinho do que eu vi do jogo. Gostei de Portugal no primeiro tempo, tudo muito parecido. Não tenho tanta crítica assim, porque acredito que o seu repertório de seleção portuguesa é muito maior do que o meu, então consegue se aprofundar mais, ser mais crítico até com o Roberto Martínez. Mas eu gostei de algumas coisas até da questão do Dalot deslocado, ele como fator surpresa, mas ouvindo o seu comentário, percebo que realmente as mudanças foram alterações que não deram certo, mas diante do fato de encarar uma Croácia que teoricamente ou na prática tem sido uma seleção de um nível muito alto, inclusive em Copa do Mundo, o fato de Portugal já largar na frente, vencendo, claro, no Estádio da Luz, lotado, com tudo, e fazendo os 2 gols que fez, com essa vantagem, me parece que meio que sentou no resultado também. Podia ter atropelado até mais no ritmo que estava Portugal, não se aproveitou nisso, o próprio Dalot acabou fazendo um gol contra, né? E meio de calcanhar, meio de letra ali, e foi por pouco. Resultado justo pelo primeiro tempo, 2-0, de repente o segundo tempo poderia ser 2 gols da Croácia, acabou não acontecendo, saiu no lucro, mas concordo muito com o que você falou. O que eu estou um pouco preocupado é com o momento da seleção brasileira.
Assim, a seleção brasileira, né, já te passa a bola, mas realmente é incrível nesta semana, 4 lesionados, né, agora foi o Pedro Militão, já tinha saído, eu até apontei aqui, o Ian Couto e o Serrinho. Verdade. Ou seja, são 4 lesões nesse. Eles começaram a trabalhar quando? Eu nem sei quando é que eles se reuniram, se foi na quarta, se foi na. Mas é impressionante, tem sido uma lesão ou 2 por dia. Não Pois está é. com muita sorte. Fora o resto, né? Fora a forma geral do time, que não está ainda não se encontrou a 100% com o Dorival, como você provavelmente concorda. Sim, o início de trabalho do Dorival, eu acho que agora é para valer, sabe? Copa América, esse tipo de competição. Ainda todo mundo quer que o Brasil vença, ganhe uma competição, mas ainda a Argentina ainda é a equipe a ser batida na América do Sul e até no mundo é campeã mundial, por tudo que tem pelo conjunto da equipe e o próprio Messi sendo aquele jogador espetacular que ainda é muito mais do que o próprio Cristiano Ronaldo é hoje na seleção portuguesa. O Messi é muito mais que o Modric é na Croácia. É impressionante como ele é importante e como a seleção foi moldada para ele. O Brasil poderia fazer o mesmo para um jogador que nem está e a gente nem sabe quando voltará, que é o Neymar, que é um jogador acima da média, mas que não tem a disciplina que tem o Messi dentro de campo, inclusive. Ele tem técnica, enfim, mas parece um jogador que traz de fora para dentro de campo, por isso que o Brasil perde demais. Mas ele tem ótimas peças. O Vinícius Júnior, ele perde o Pedro. Acredito que ele vai colocar. Acredito não, ele está treinando ou o Luiz Henrique ou o Endrick no lugar do Pedro, que é uma grande perda. Eu gosto mais do Pedro. Acho um jogador muito objetivo para esse tipo de jogo em casa, um jogo de competição de eliminatória, que é já para uma Copa do Mundo, em Curitiba, que não tem há muitos anos um jogo da seleção brasileira. Então, a última vez foi na década de 90, quando ainda tinha Ronaldo Fenômeno, o próprio Renato Gaúcho, o técnico, jogava na seleção naquele período, enfim. E o Equador é uma seleção que não vem assim num ótimo momento, mas me preocupa, porque sempre impõe um jogo muito físico, forte, fisicamente, de contra-ataque forte, o Brasil tentando se impor, mas eu vejo aí vem o Marquinhos para defesa, não compromete tanto assim. O que mais me preocupa é o conjunto mesmo, o entrosamento, mas jogadores do Brasil tem legal um pouco, por mais que o Endrick não seja um titular do Real Madrid, mas ele está no ambiente com o Rodrigo, com o Vini Júnior, e isso ajuda demais o Brasil, que tem aí grandes jogadores, até por termos de escalação. Se a gente for pegar aqui, eu tinha pego aqui o provável equipe para não deixar passar aqui. É mais ou menos o Alisson, Danilo, né? O que eu falava aqui da defesa, o Marquinhos no lugar do Militão, Gabriel Magalhães, o Arana, André, que agora jogando na Inglaterra, ótimo jogador, Bruno Guimarães, gosto demais desses dois jogadores. Lucas Paquetá, acredito que o Brasil tem que encontrar um outro jogador, e não o Lucas Paquetá para essa posição. Rodrigo, Vini Júnior e Luiz Henrique ou Endrick. Para mim, um time forte, favorito para encarar a equipe do Equador, que tem um jogador que a gente conhece bem do Internacional, que era o líder dessa equipe, a referência, o Ener Valencia está jogando muito pouco, mas às vezes é um jogo que ele pode retomar o seu futebol, mas parece que fisicamente está muito mal e não vejo muita expectativa para que esse jogador faça a diferença num jogo como esse. O que te parece, João? O que eu vejo assim de fora é que o Brasil, qualidade não falta, né? Aliás, nunca faltou, acho, na seleção brasileira, nunca falta, porque tem tanta oferta sempre. E a gente, você fala esse 11 provável, e não há um jogador que não seja um jogador de grande qualidade, cada um na sua posição. Isso, o Brasil nunca tem crise de qualidade. Pode ter crise nesse momento, que é aquilo que eu sinto, de alguma liderança, né? Eu quando me lembro do Brasil campeão do mundo, as 5 vezes que foi, tinha sempre muitos líderes. Lá em 58, 62, não era o Pelé ainda, claro, tinha 17 anos, mas você tinha o Didi, tinha o Djalma Santos e o Nilton Santos, né? Tinha o Zito, que era o capitão do Santos. Tinha depois em 70, isso em 58 e 62. Em 70 você já tinha o Pelé como líder, claro, não só técnico, mas também líder de grupo. Tinha o Carlos Alberto, que era o capitão. Tinha o Gerson, que era um cara que exercia uma certa liderança e tal. 94, obviamente, o Romário como liderança técnica e liderança no campo, né, do estilo
passa que eu assumo, né? Fora o Dunga, é óbvio, um jogador líder por natureza, e tinha outros, tinha um Mauro Silva, tinha outros jogadores bons. E em 2002, a última Copa do Mundo conquistada, Roberto Carlos e Cafu nas laterais, Cafu capitão, super experiente, três finais de Copa do Mundo seguidas. E depois, claro, Ronaldo e Rivaldo já no auge da carreira e já com experiência e tudo. Agora eu olho para esse time e não vejo ainda o Vini Júnior. O Vini Júnior, claro que é um líder técnico, é até um líder em questões fora do futebol, como a questão da luta contra o racismo, só que eu acho que ele no Brasil não tem tanto respaldo como tem no Real Madrid. No Real Madrid não é só ele, né? Agora aqui no Brasil eu olho e vejo que é meio só ele a exercer essa liderança. O Bruno Guimarães, que você elogiou, eu elogio o dobro ainda, porque eu adoro esse jogador, ele é muito líder lá no Newcastle. Mas na seleção brasileira ainda meio que, né, tem que ganhar uma posição. Ok, Marquinhos é um cara liderante, é um cara já com experiência, com várias Copas do Mundo, mas também ainda não é. Enfim, é isso que eu sinto. Sinto alguma falta de alguns jogadores ali carismáticos, líderes. O próprio Alisson, né? Nunca foi na seleção. O que a gente vê em clubes, né? Como jogador, desde o Internacional, Roma, Liverpool, ele não é o mesmo jogador na seleção. Ele, inclusive, é muito questionado por colegas. Para mim, ainda tem o Ederson também, né? E o próprio. Tem outros goleiros que estão surgindo, mas para mim ainda é o goleiro da seleção. Mas não é o Tafarel, não chega ao peso do Tafarel, que era silencioso, não era um cara de falar muito, mas jogava demais, decidiu em pênalti. Quando a gente faz, João, concordo demais com isso, só para fazer um debate rápido, eu acredito, e até vou te perguntar, para mim, pesa a camisa da seleção brasileira para esses jogadores, porque no Real Madrid não pesa tanto, porque lá o clube ajuda, a estrutura ajuda. A camisa da seleção é muito pesada, porque quando você veste a 10, é a mesma 10 do Pelé, do Zico, desses caras, do Rivaldo. Quando você é um atacante da seleção, você é um atacante da seleção do Ronaldinho Gaúcho. O goleiro é o Tafarel. Então não é fácil ser esse protagonista na seleção. Inclusive o próprio Neymar, quando dão para ele a camisa 10 e ainda ser capitão da seleção, nossa, ele tem que ter uma liderança do Dunga e o futebol do Ronaldinho Gaúcho, ou do Rivaldo, caras que foram, ou do Pelé. Você repara no detalhe, o Pelé foi tricampeão do mundo de futebol, o único jogador da história que foi tricampeão do mundo de futebol, em nenhuma delas ele era o capitão. Em 58 e 62, lógico, porque era muito jovem ainda, era o Bellini, não sei se foi o Zito, não lembro, mas sei que o Bellini foi numa delas. Bellini, Zito, e depois o Pelé não é capitão. E em 70 o Carlos Alberto. Ou seja, claro, é uma Pelé. baita liderança, né? Pelé se preocupa em resolver os jogos, não se preocupa com o resto. É igual o Romário em 94 não era o capitão. Deixa o Dunga ser o capitão, você fica lá fazendo aquilo que você sabe, porque o Romário também não era um grande exemplo fora de campo, né, como todos sabemos, mas ali no campo ele era. E o Neymar é um pouco isso também. Também não é um grande exemplo fora de campo, um grande exemplo de mas ali no campo ele realmente se garante, né? Porque ele assume. Só que eu acho que deviam tirar a braçadeira de capitão do Neymar. Tem que ser o Marquinhos, tem que ser o Danilo, tem que ser esses caras aí lá do lado de trás, da zaga e tal. Mas, enfim, de qualquer forma... Mas ainda não tem esse peso. Você coloca um detalhe, ainda não tem esse peso. E talvez um jogador que tivesse essa personalidade está vivendo um momento muito ruim tecnicamente e parece cada vez mais distante da seleção, que é o Casimiro, em termos de personalidade. Mas para o futebol não tem mais para a seleção brasileira, até por tudo que a gente tem. Inclusive, eu tenho uma pergunta. É um pilar. Conclui, por favor, João. Mais um pilar dessa seleção que faz falta, mas realmente já está, eu acho que fora do prazo. Não, inclusive, acredito que caiba muito bem na próxima pauta essa questão da liderança. Eu já te faço a pergunta. A chegada de um novo técnico, Bruno Lage, pode resolver o problema do Benfica? Ou o Benfica também, mesmo tendo o Di Maria, alguns jogadores assim, tá faltando também uma liderança técnica e liderança de personalidade no time do Benfica? Eu acho que sim, acho que o Benfica mudou muito de jogadores nos últimos anos, e ao mudar muito de jogadores não fica nenhum jogador que erga um pouco a mística, como se fala muito do Benfica, a mística do Benfica.
Acho que a mística do Benfica hoje é levantada pelo presidente, que foi um jogador muito importante do clube, que é o Rui Costa, e pelo Luizão, que está lá no banco. Em campo, eu sinto uma certa falta de alguns jogadores que poderiam ser aquele jogador do Benfica que lembra os anos 60. Um deles poderia ser o Neves, né? O garoto que foi agora para o Paris Saint-Germain. Muito jovem, mas que já tinha muito essa alma benfiquista. Só que foi embora, vendido. É o mercado, né? Os times portugueses não são muito diferentes dos times brasileiros, não aguentam os jogadores muito tempo, a não ser que por alguma circunstância, alguma sorte consigam, mas não foi o caso do Neves, do João Neves, que o Benfica teve que vender, e portanto eu vejo o Benfica com pouca liderança. Acho, por outro lado, também que a escolha do Rui Costa pelo Bruno Lage me pareceu, pode ser que me engane, uma escolha um pouco preguiçosa. Do género, ele podia ter ido à procura de um outro treinador, foi um treinador que já conhece o clube, que estava ali disponível e que deve até ter, presumo eu, um salário um pouquinho mais acessível que outros, e pronto, e foi pelo mais fácil. Se vai resultar ou não, não saberemos. O que eu te posso dizer é que eu falei para o jornal A Bola, para o qual trabalho como correspondente, falei com o Jonas, que mora aqui na cidade onde eu moro, que é Ribeirão Preto, e portanto eu entrei em contato várias vezes com ele, e ele o último ano da carreira dele foi o primeiro ano da carreira do Bruno Lage como treinador do Benfica. E eles se cruzaram e o Jonas só tem elogios a dedicar ao Bruno Lage. No entanto, você que acompanha o futebol brasileiro provavelmente ficou com uma sensação ruim do Bruno Lage, porque ele, o ano passado no Botafogo, acabou por ser um fracasso, né? Foi muito mal em termos de resultado e pareceu assim eu não sei como é que é essa questão. Tem muita gente que diz que isso não funciona, mas eu vejo a série, por exemplo, da Netflix do Manchester City, o Guardiola, a gente estava falando de tática, de estratégia, mas é muito um cara de vestiário, né? De liderança de vestiário com os jogadores, de motivação, da palavra no momento certo no vestiário, falando com os caras. Dá umas duras também, né? Dá umas duras, dá uns tapas na planilha, chuta um balde literalmente no vestiário, joga algum objeto. A gente tem a ideia dele de ser mais cerebral do que ele na verdade é, né? Exato. Ele é mais apimentado dentro do vestiário, no bastidor, né? E no campo ele até reclama com a arbitragem, enfim, tô falando não do Bruno Lage, do Guardiola. Mas o Bruno Lage, ele sofre também a questão quando um time está encaixado com o técnico, ele sai no meio do trabalho e deixa o time na liderança do Campeonato Brasileiro, que é o caso do Luiz Castro, ele deixou um problema, porque daí o Caçapa entra como auxiliar e o Caçapa vai até melhor que o Luiz Castro em uma sequência, claro, de poucos jogos, mas é impressionante, ele vai tão bem que dava vontade, assim, se o torcedor do Botafogo, deixa o Caçapa aí, não mexe mais. E aí o John Textor traz o Bruno Lage, que ele gosta dessas equações também, de técnicos estrangeiros, sempre tem uma teoria, depois o próprio Arthur Jorge agora, eu quero um ofensivista, daí ele traz o cara ofensivo e deu muito certo, mas aí esse chega com muitas contratações, falando do Arthur Jorge agora, muitas contratações vindo do Braga, com um excelente trabalho, um cara que estava com autoestima muito boa pelo que fez, porque tudo que faz no Braga não precisa ser campeão, tudo que ele já tinha feito pela equipe e o desempenho do time do Braga, até quando encarava o próprio Sporting, o Benfica e o Porto, fazia ótimos jogos em competições internacionais, inclusive. Mas ele chega num Botafogo que tinha sofrido isso. Exatamente. Do Bruno Lage, ganhou uma série de reforços impressionante, o investimento, aquele time do Botafogo que já tinha alguns jogadores, alguns saíram, ainda é incrementado com muitos jogadores. Então facilitou o trabalho, mas mesmo assim o Bruno Lage me pareceu nesse aspecto de chamar o grupo para si, coisa que o Caçapa conseguiu rapidamente, claro, por ser brasileiro, isso é mais fácil. Essa coisa do mister que vem de fora, o Jorge Jesus conseguiu essa sintonia com o Flamengo, ele perdeu isso. E eu vejo que o Roger Schmidt, eu até comentando um jogo pela ESPN, eu sentia assim que o grupo já estava meio... Porque início de temporada é aquele jogo assim, não aguentamos mais esse técnico, isso é
um pressentimento. E eles já jogam meio que assim, sabendo que já tinha a história dos lenços brancos que a gente contou aqui, né? Então os jogadores já não estavam mais na do técnico. O grupo já não comprava mais as ideias do alemão. E o Bruno Lage chega com essa expressão que se usa aqui, batata quente. Né? E eu acho que é muito difícil. Acredito que tinha que ser um cara mais disciplinador, assim, e não ter essa preguiça mesmo, o presidente do Benfica, e buscar alguém mais adequado ao momento. Acredito que ele criou um problema para ele, porque daqui a pouco o que acontece quando se protesta tantas vezes de um técnico, o próximo que não der certo vai sobrar de novo para o Rui Costa, porque ele já é muito criticado e certamente o torcedor do Benfica vai esperar 2, 3 rodadas. Se não dá certo 2 ou 3 jogos, o lenço branco é cedo, mas que vão incomodar e reclamar, e os jornalistas locais também, não te parece? Acho que sim. E eu vou dizer outra coisa. O perfil de treinador que o Benfica precisava, sabe qual é que era? Era o perfil do Otto Glória. Ah, verdade. Pensei que ias falar do Sérgio Conceição. Não, também poderia ser. Que Mas era uma boa. O Otto Glória, que foi, para muitos brasileiros talvez não saibam, ou talvez não deem o mesmo valor que nós portugueses damos, foi um treinador essencial na história do Benfica nos anos 50 e 60. Ele quando chega, e eu estou falando do Otto Glória por uma razão, porque fez esta semana aniversário, né, do falecimento dele, 38 anos da morte do Otto Glória, e acho que quando se fala de futebol português e brasileiro, a gente tem que sempre falar dele, porque o futebol português mudou a conta dele. Ele, quando chegou ao Benfica, nos anos 50, ele profissionalizou o futebol do Benfica. O futebol português era uma bagunça naquela época, era uma coisa assim, amadora. E ele é que criou as escolas de formação, como é que se fala aqui? A base, né? A base do Benfica. Foi ele que arrumou tudo aquilo, foi que arrumou o lar do jogador, ou seja, muitos jogadores vinham chegavam no jogo 20 minutos antes de barco, né? Ou de táxi. Ou seja, era um nível de profissionalismo muito baixo, e foi o Otto Glória que mudou tudo isso. E depois, além de profissionalizar o Benfica e o futebol português, ele treinou os 4 grandes da época. Naquela época se falava em 4 grandes, só depois é que se perdeu, que era o Benfica, o Sport do Porto e o Belenenses, outro clube de Lisboa, do bairro de Belém, que entretanto ao longo dos anos foi perdendo um pouco a influência e hoje em dia até está lá, nem na primeira divisão está. E ele foi 6 vezes campeão nacional, 4 pelo Benfica, 2 pelo Sporting, ganhou 4 taças de Portugal, 3 pelo Benfica e 1 pelo Belenenses, levou o Benfica a uma final da Taça dos Campeões Europeus, levou a seleção portuguesa ao 3º lugar no Mundial de 66, na Inglaterra, ganhando ao Brasil no caminho, na fase de grupos. Depois, mais tarde, ganhou a Copa da África das Nações de 1980 pela Nigéria. No Brasil, não teve uma carreira talvez mais discreta, mas mesmo assim foi campeão paulista pela Portuguesa, que não é propriamente simples, não é a mesma coisa que ser campeão paulista pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo, pelo Santos, né? Em 1973. E depois, no Brasileirão, foi vice, né, Caco? Exatamente. Em 1979, quando o Internacional tinha um timaço e foi campeão invicto, Falcão. Time que tinha Falcão, Batista, Jair, é um time Valdomiro. que, inclusive, Valdomiro, inclusive o time do Internacional, que o Mauro Galvão, com 16 anos, entrou naquele time, terminou com 17, era zagueiro. Uhum. E o grande técnico Enio Andrade, que é uma espécie de Otto Glória do futebol gaúcho, assim, uma história muito bonita do Enio Andrade como jogador, inclusive do Renner de Porto Alegre, mas não vou me estender muito nisso. Uhum. Mas é interessante esse jogo, o Internacional vence o primeiro jogo no Maracanã e vence 2-1 no Beira-Rio. Inclusive o Falcão escreveu um livro, o time que nunca perdeu, porque o Internacional de 79 é o único campeão invicto do Campeonato Brasileiro. Era um time espetacular, maravilhoso e muito difícil de ser batido até mesmo pelo Vasco, que tinha Roberto Dinamite como sua grande referência, o saudoso Roberto Dinamite. Mas sabe que interessante,
e muita gente não sabe até, tem essas passagens, como auxiliar do Vasco e do Botafogo, ele ganha Campeonato Carioca, é uma história maravilhosa. E ele está no primeiro campeonato, no primeiro jogo da história do Campeonato Brasileiro como técnico do Grêmio, 1971, quando o Grêmio vence no Morumbi, hoje Morumbis, por 3-0 o time do São Paulo. Então foi o primeiro jogo da história do Campeonato Brasileiro nesse formato, que antes era o Roberto Gomes Pedrosa, o antigo brasileiro. Em 71 e começa esse novo Campeonato Brasileiro, e o primeiro jogo ele é técnico do Grêmio, ele não ganha nenhum título, mas ele está nesse jogo, que é o primeiro jogo da história do futebol brasileiro nesse campeonato. Então vejam que ele tem marcas importantes, se ele não ganha um título pelo Grêmio, ele está na história como um dos técnicos, né, do primeiro jogo, e tem os gols aqui, eu estava vendo a história, o Grêmio que tinha Loivo, Valdir Espinosa, o Everaldo, campeão mundial em 70, nessa seleção do Brasil de 1970, que a gente falava agora há pouco, muito legal isso, e tem dois, o Escota e do Flecha. O Escota era um argentino, que inclusive faz o primeiro gol da história do Campeonato Brasileiro. Então, o primeiro gol da história do Campeonato Brasileiro é de um argentino, e o técnico era o Otto Glória, esse grande personagem aí, e que certamente não contava com grandes reforços, não era aquele mercado todo, e por isso que ele apostava demais na base, né, João? Exato. E por acaso não foi campeão em 79, apenas porque o time do Inter era mesmo invencível, porque senão poderia ter sido campeão pelo Vasco. Mas por falar em mercado, agora o mercado ferveu este ano. Eu até escrevi uma matéria, nunca no Brasil se gastou tanto como em 2024. Estou a somar as duas janelas, né? A janela do verão brasileiro, que para nós portugueses é o inverno, e agora a janela do inverno aqui no Brasil, para lá é verão. Tudo somado, eu até te posso dizer os números, passou pela primeira vez dos 2 bilhões de reais. Sim. Eu escrevi a minha matéria em euros, então posso estar confuso, mas é isso, foi 2 bilhões de reais. Peraí. Só o Botafogo nessas duas janelas aí chega a quase $500 milhão em contratações. Foi 2 bilhões de reais. O Botafogo foi o que gastou mais. Agora o Almada bateu o recorde que era do Luiz Henrique. Entretanto, que também do Botafogo, o Flamengo contratou o Alcaraz, que ficou entre um e outro. São as 3 maiores contratações em termos de financeiros, e em quarto o De La Cruz, ou seja, Botafogo e Flamengo com as 4 mais caras. Além desses dois, claro que o terceiro clube que mais gastou foi o Palmeiras, como seria provável, né? Uma vez que, como tem sido assim nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, mas agora mais o Botafogo, desde que se tornou SAF com o John Textor lá na frente. O John Textor, além de investir no Botafogo, não comprando, pagando para ter o clube ser dono do clube, ele ainda tem as contratações, e isso ultrapassa o valor, a estimativa de valores que tinha até prometido, ele está passando, está acima disso, e é um clube muito mais comprador, é um investimento, claro que ele de alguma forma ele vai buscar desse investimento o retorno financeiro de títulos, conquistas, que ainda estamos por ver, mas tem a pergunta aí para o pessoal participar, depois comentar aqui, qual o melhor reforço de 2024, para mim, com a bola rolando, ainda é muito cedo para falar do Almada, o próprio Alcaraz ainda não... A expectativa minha é de que o De La Cruz seria uma excelente contratação, um grande jogador no futebol brasileiro. Não está mal, mas não está sendo o jogador que era no River Plate, na minha opinião. Por isso eu votaria nesse momento, inclusive jogando mais do que jogava na Europa, claro, aqui é um degrau abaixo as competições, independendo dos adversários, num clube como o Flamengo, no Botafogo, o Luiz Henrique, para mim, é um jogador que cresceu, tá jogando demais, e ele é a cara desse novo Botafogo, né? A prova de que a sua opinião é boa, quem a deu foi o Dorival, né? Exato. Desses reforços, foi o único que foi para a seleção de novo. Eu queria dar só uma menção honrosa nessas contratações a uma
muito mais barata, porque acho que veio custo zero, mas que tem, para já, tem dado muito sucesso, que é o Thiago Silva, né? Com os seus quase 40, tem 7 jogos pelo Fluminense, 0 gols sofridos o Fluminense com ele em campo. É impressionante. E ele já fez até um golzinho, acho que foi até o Grêmio, que ele fez um gol lá na Libertadores. Ou seja, o cara ainda faz a diferença aos 40 anos. Claro que para a seleção já não dá, talvez já seja demais, mas ainda para o futebol brasileiro, ele estava jogando muito no Chelsea, era um dos pilares do Chelsea. O Chelsea é um clube de topo, apesar das confusões todas em que se tem envolvido, não tem ganho muita coisa e tal, mas é um clube de topo, obviamente, com jogadores extraordinários, e ele era titular, um dos melhores jogadores. Então é óbvio que se ele mantivesse mais ou menos esse nível, iria brilhar no Fluminense, e tem brilhado. Vamos ver, então, são só 7 jogos. O Luiz Henrique, que você falou, e que é o meu voto também, está desde já que fevereiro, março, jogando e jogando muito, mas o Thiago Silva, eu queria dar essa menção honrosa para ele. Às vezes com criatividade, dependendo de cada clube, o jogador encaixa muito bem. Tem muitos estrangeiros de países diferentes vindo que não vinham, era muito argentino, uruguaio, América do Sul em geral, né? Um ou outro jogador africano, às vezes, assim, mas um cara que morava por aqui. Mas agora tem, por exemplo, já falei aqui, o Grêmio foi muito criativo trazer o Bright White, o dinamarquês, que está muito bem no Grêmio. A propósito, por falar em Bright White, me lembrei algo que eu gostaria de mencionar dessas eliminatórias. Tem um fato histórico também que a gente não pode deixar de passar, não é Brasil, nem é Portugal, mas ele jogou no Grêmio. O grande Luizito Soares está se despedindo da seleção do Uruguai contra o Paraguai. E interessante, é um momento de muita emoção para quem acompanhou, certamente. Quem aqui viu a emoção. E que jogador fantástico, que graças a Deus no nosso futebol brasileiro. Jogou Grenal, olha que legal, o Luizito jogou Grenal. Muito legal. Essa pergunta do melhor reforço fosse no ano passado, o Luiz Soares estaria lá entre os candidatos, né, de melhor reforço de 2023, portanto. Né? Eu arrisco dizer que o maior jogador da história do Grêmio, não em desempenho, é o Renato, tá? O maior talento que passou pelo Grêmio não conseguiu desenvolver o Ronaldinho Gaúcho, mas o maior jogador da história do Grêmio que eu vi jogar no Grêmio, em termos de desempenho, pelo desempenho, mas não ganhou nada, ganhou o campeonato, é o Luiz Soares. Impressionante. O resultado, a torcida, a qualidade dele para o time, não era só individual, todo mundo jogava mais por causa do Luiz Soares. Impressionante como o Grêmio cresceu. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro, não tinha time para isso, mas chegou ao vice-campeonato por causa do Luiz Soares. E é o efeito Luiz Soares, que é impressionante ao Grêmio. João, por que se utiliza essa na língua que nos desune agora, o nosso alfabeto luso-brasileiro? Técnico da seleção, para nós é técnico da seleção, treinador também, se o treinador da seleção, né? Professor, mestre, alguns dizem, meio difícil. Essa coisa do mister pegou por causa de Portugal, mas não se usa, isso é coisa de jogador, mas se usa mesmo selecionador. Em Portugal há essa distinção entre treinador de clube, que a gente chama treinador ou técnica, às vezes também, e depois, quando é da seleção, muitas vezes chama selecionador. Também se pode dizer treinador da seleção e tal, mas aí já se usa mais selecionador. Eu acho que isso vem, óbvio de onde é que vem, né? Seleção, selecionador, é o cara que seleciona. Sim. Mas eu acho que vem do hábito que havia antigamente, nos anos 40, até na época do Autoglória, de muitas vezes o treinador treinava e havia até jornalistas que selecionavam, que escolhiam os jogadores da seleção, que selecionavam e depois o treinador treinava. Inclusive, no Mundial de 66, o treinador era o Otto Glória, mas havia um senhor chamado português, Manuel da Luz Afonso, que ajudou na seleção dos jogadores. Então ele era mais ou menos o selecionador e o treinador era o treinador. Entretanto, como é óbvio, essa função começou a ser ocupada pela mesma pessoa ao longo dos anos, o treinador continua a ser chamado um pouco de selecionador. Como naquela época provavelmente não havia internet, não havia etc. Provavelmente o Autoglória não tinha condição de saber todos os jogadores que estavam em todos os times, etc.
E era esse Manuel da Luz Afonso, que funcionava quase como uma espécie de Google para ele, né, para procurar ali todos os jogadores, e havia essa dupla. Eu acho que é daí que depois ficou a história do selecionador, porque realmente hoje em dia o treinador é um treinador e é um selecionador, ele seleciona os jogadores. É o cara que convoca, né? Convoca, que a gente usa muito essa expressão, convocação da seleção brasileira, né? Poderia aqui no Brasil chamar o convocador, né? Mas, convocador, é. Interessante isso, mas tem essa palavra também, nessa expressão não se usa e ela é difícil, é quase como um paralelepípedo, é o internacionalização ou internacionalizações, não é muito fácil sair para um narrador ou um comentário rápido, e se utiliza, é muito mais comum em Portugal, aqui não se usa essa expressão no Brasil. Eu hoje que eu estou aqui no Brasil também já começo a travar a língua com essa palavra, mas é uma palavra normal. O Cristiano Ronaldo tem mais de 100 internacionalizações, ou seja, jogos feitos pela seleção, a gente não chama jogos pela seleção, a gente chama internacionalizações. É realmente um palavrão, né? Porque é enorme, mas a gente está tão acostumado que a coisa sai mais ou menos simples. Na Inglaterra tem uma expressão melhor. Eles usam muito a expressão, quem faz jogos pela seleção, em vez de internacionalizações, que é enorme, eles usam só 3 letras, que é cap. O jogador tem 50 caps pela seleção. Que eu acho muito que cap melhor. É uma forma de dizer boné, porque acho que naquela época ofereciam um boné, quem jogava pela seleção era assim uma espécie de brinde. E então aquilo foi ficando, e realmente é um pouquinho mais fácil, eu reconheço, dizer cap do que dizer internacionalizações, né? Só que é uma questão de hábito, né? A gente se acostumou. Mas eu gostei da moda, se a moda pega aquele jogo que a gente falou em episódios anteriores, que poderia ter, ou um jogo não, poderia ter um torneio entre clubes, mas podia ter um Brasil-Portugal com selecionadores internautas. Exato. Olhando, fazendo a convocação, inclusive selecionando o técnico. O mais votado vai treinar a seleção do Brasil e o mais votado treinar. Claro que isso não vai acontecer, porque é cheio de milindre, cheio de coisas, mas isso é coisa para americano. Americano gosta de fazer esse tipo de coisa e dá certo. Talvez num master, assim, né? Um master de jogadores mais antigos, né? Veteranos, enfim, fazer isso. E aí selecionaria Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, e aí não sei quem seriam os portugueses mais antigos que jogariam e seria bem legal, assim. O Figo, o Rui Costa, daria. Tem uma Siri aqui querendo participar do nosso programa. João, era isso por hoje, né? Acredito que a gente conseguiu tratar de assuntos tão interessantes. Fica o convite para o pessoal se inscrever no canal. E eu já me despeço por aqui. Até a próxima. Obrigado, João. Valeu. E fique ligado no nosso canal Zuca e Tuga. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Caco. Obrigado a todos.